E aí, pessoal, tudo bem? Bom, Palmeiras classificou para a final da Libertadores, né? Perdeu por 2-0 para o River Plate, depois de uma atuação horrorosa, né? Perdeu só por 2-0, porque havia tido uma atuação maravilhosa no jogo de ida e ganhou por 3-0 em Avellaneda, no estádio do Independiente, e com isso classificou para a final da Libertadores. Acho que uma coisa importante aí pro Palmeiras depois desse jogo, depois dessas 2 horas de angústia que o torcedor teve, que os jogadores tiveram, tudo, é entender o que aconteceu e saber aproveitar o que isso deixa, né, o legado dessa derrota. Não tentar passar pano ou glorificar o que aconteceu. Tá? Acho que o torcedor em si querer falar, nossa, sobrevivi, jogo épico, sei lá o quê, acho que o torcedor tá na dele, o torcedor tá um pouco na brincadeira, tá um pouco no alívio também do sofrimento, morri, mas passo bem, essas brincadeiras ali. Acho que o torcedor tá certo. Tá? Porque o papel dele, nesse caso, é torcer, brincar, se divertir. Mas dentro do Palmeiras, acho que as pessoas têm que saber separar isso. Tá? Não pode cair em alguns clichês e tem que entender, porque assim, por exemplo, não pode falar que assim, nós soubemos sofrer. Não, o Palmeiras não soube sofrer. Nós nos aguentamos muito bem, entendeu? Um momento difícil nós nos aguentamos. Não muito. Por quê? Porque quando você fala que soube sofrer, é quando o adversário está melhor que você, está te pressionando, mas você soube aceitar essa situação. Você soube lidar com ela, você ficou lá atrás, você manteve uma organização defensiva, você manteve o controle defensivo ali de tudo que havia sido preparado para lidar com esse momento em que o adversário é melhor do que você. E daí o adversário está martelando, mas você está bem ali postado e consegue se segurar. Isso é saber sofrer. Né? Mostrar uma força mental, sei lá o quê, é isso. Você tá sofrendo, mas mantém a compostura, mantém a organização, ou inclusive consegue ter a frieza para aproveitar em determinados momentos e se recolocar na partida, e depois de um momento ali de sofrimento, você tem a frieza para retomar o controle, para igualar as coisas e conseguir a classificação. O Palmeiras não fez isso. O Palmeiras basicamente sofreu durante o jogo quase inteiro. Acho que só teve um momento ali no meio do segundo tempo que o Palmeiras foi melhor. Que foi mais ou menos entre os 2 cartões do Rojas, até entre ele tomar o cartão amarelo e o cartão vermelho, não pelos cartões em si, mas pelo momento pelo tempo do jogo ali, foi naquele período do jogo ali, o Palmeiras consegue, o River fica um pouco ansioso demais, também começa a dar muito balão ali, e daí o Palmeiras conseguiu se segurar um pouco melhor, jogando muito mal, mas sem ter tantas oportunidades de gol do River. Fora esses momentos ali, que foi um período, sei lá, 6, 8 minutos, foi só sufoco. O Palmeiras não esteve organizado defensivamente. O Palmeiras teve momentos em que ele poderia ter se recolocado na partida, como, por exemplo, quando o gol é anulado. Quando o terceiro gol do River é anulado, o River poderia baixar um pouco a animação, e o Palmeiras poderia ter retomado um certo controle ou pelo menos equilibrado o jogo. Não aconteceu. Quando o Rojas é expulso, o Palmeiras fica com um a mais. Agora você vai controlar o jogo, segurar a bola. Não aconteceu. Né? Quando chega nos minutos finais, o River está desesperado, só mandando a bola ali, o Palmeiras podia ficar segurando a bola na frente, irritando o River. Não aconteceu. O Palmeiras não conseguiu se recuperar no jogo em nenhum momento. O Palmeiras ficou só tomando sufoco ali. Então isso não configura muito um saber sofrer. Não configura muito não, tivemos capacidade ali de segurar o resultado. Não, o Palmeiras ficou ali se matando. O Everton fez ótimas defesas, então também não é que a defesa estava tirando todas, não estava. O Everton teve que salvar, teve bola na trave, teve aquela bola na trave, o Bandeira levanta e o juiz marca impedimento. Mas o juiz deixou o lance rolar e ele só marcou impedimento depois do ataque terminar. Mas nesse ataque teve uma bola na trave e uma bola que o Emerson Santos tira em cima da linha. Seria gol. Se fosse pro VAR, seria gol, porque o jogador do River não estava impedido, mostrou depois no replay. Então, assim, o Palmeiras ficou tomando sufoco, contando com o Everton, contando com a trave, contando com o Emerson Santos ali para se segurar. Então, não foi um jogo que o Palmeiras controlou o jogo, viveu assim, não foi. Foi um jogo que o Palmeiras errou demais, jogou muito mal mesmo, o tempo todo. Tá? Mesmo do ponto de vista defensivo, jogou muito mal. Né? Então o Palmeiras tem que aproveitar isso, entender, não glorificar, tem que aproveitar, tem que comemorar, óbvio que tem que, mas depois tem que parar
e não glorificar isso, mas sim aprender com o que aconteceu, entender o que teve de errado, né? Entender o posicionamento defensivo, entender como, por exemplo, o River ter colocado um terceiro zagueiro para fazer uma certa cobertura ali do Pinola e do Rojas, que são um pouco mais lentos ali, o Pinola até pela idade, fez com que a defesa do River se ajeitasse e não desse mais espaço para os tantos contra-ataques que o Palmeiras fez no primeiro jogo, e o Palmeiras não soube se adaptar a essa situação, como o Palmeiras não soube igualar a intensidade do River no meio de campo, como o Palmeiras não soube antecipar as movimentações ofensivas do River, que conseguiu encaixar o seu jogo agressivo, coisa que não fez no jogo de ida, né? O Palmeiras esteve um tom muito abaixo. E eu não acho que foi falta de preparação. Tenho certeza que o treinamento, a orientação tática, a avaliação tática da comissão técnica, depois o desenvolvimento tático do time, toda a preparação tática foi provavelmente no mesmo nível do que tem sido nos jogos importantes. Tenho certeza que a preleção foi boa, foi quente, tudo. Mas no fundo, acho que talvez os jogadores e talvez até a comissão técnica não acreditassem que pudesse ser um jogo tão complexo assim. Que talvez fosse um jogo do Palmeiras só administrar, que não seria uma noite tão complicada de trabalho para todo mundo. E foi. E quando ela começa a se tornar complicada, acho que o Palmeiras começa a se assustar e não sabe mais o que fazer. E não conseguiu encontrar ali força mental para igualar o River Plate, que foi exatamente o que aconteceu no jogo de ida com os times invertidos, né? O Palmeiras estava com um foco absurdo e o River parecia um pouco autossuficiente, achando que eu tenho mais bola que o Palmeiras, vou ganhar na hora que for. Não foi. Palmeiras veio com uma outra mentalidade, com uma outra intensidade e ganhou, passou o trator. Tanto que o Abel resumiu a vitória do jogo de ida a palavra mentalidade na sua coletiva em Avellaneda. No jogo de volta também foi mentalidade, muito mentalidade, só que agora negativa para o Palmeiras. Então o Palmeiras vai ter que entender isso, vai ter que aprender as lições que esse jogo deixa, não pode ficar se glorificando, não, mas soubemos sofrer, tudo, não soube. O Palmeiras não soube jogar esse jogo. O Palmeiras acabou sobrevivendo porque tem um excepcional goleiro e porque em alguns lances ali faltaram alguns detalhes lá que alguns centímetros ali que deram impedimento no terceiro gol do River, que foi anulado, né? O Borré tentando cavar o pênalti, não cavando tão bem o pênalti, ou talvez ele pudesse continuar a jogada, porque é uma jogada boa para ele fazer o gol, né? Ele tenta cavar o pênalti, mas ele poderia ter seguido. Então, alguns detalhes ali que faltaram para o River Plate, que não faltaram para o Palmeiras no jogo de ida. Mas eu até acho que o Abel dá um tom legal no final da entrevista coletiva dele, que ele fala, né, que o Galhardo pode ser um técnico melhor que eu, o time dele pode ser um time mais experiente que o meu, mas a gente só vai aprender, a gente só vai ter essa experiência vivendo momentos como esse. E eu acho que é bem isso. Tá? Ele não glorificou, teve a experiência de passar por isso, então tem que aprender. É isso. Porque a experiência o que é, né? Acúmulo de situações vividas que você aprende com ela. Então ele falou, essa foi uma situação que a gente viveu. A gente só vai ganhar experiência para lidar com esse momento quando a gente viver esse momento. Viveu agora. Então vai ter que aprender. Pensando em final de Copa do Brasil contra o Grêmio e pensando em final da Libertadores contra a Boca ou contra a Santos, o Palmeiras tem que entender certas coisas como essa. Como o time é um time que no seu dia bom pode fazer 3-0 num espetacular time do River Plate, jogando na Argentina. Mas num dia ruim, pode tomar o vareio como tomou nesta terça-feira no Allianz Parque. Tá? Se você gostou do vídeo, dá joinha, não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham, tá bom? Tchau, tchau.